A graça e a paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez, em Cristo Jesus, estamos aqui, querido, nesse culto de doutrina, de ensinamento da Palavra de Deus. Nós estamos terminando o capítulo 5 e hoje nós vamos fazer a leitura em Mateus 5, do versículo 38 ao versículo 47, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo ou tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos, ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, derrama sua chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isto. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor, nosso Deus, por mais um momento, por mais um encontro. É um encontro da palavra, do estudo da palavra. Pai bendito e santo, em nome de Jesus, pela graça que nos é dada em Cristo Jesus, nós te bendizemos. E rogamos ao Senhor que tu ilumines a nossa mente, o nosso coração, para aprender pelo teu Espírito Santo a tua palavra, para viver de modo digno do Evangelho. Nos ajude a sermos imitadores de Cristo, nos ajude a olhar para Cristo através do Evangelho, no Evangelho. Ó Deus, para que vivamos vidas que agradam ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, de cada irmão, irmã, de cada amigo que está nos ouvindo, amiga. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Amém. Amém. Meus queridos, como eu falei para os irmãos na exposição do estudo das bem-aventuranças, e depois Cristo vem aplicando os pontos da bem-aventurança, as bem-aventuranças, nos desdobramento na vida prática, na vida cotidiana, para os seus ouvintes da sua época, e para nós também o desafio, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é dinâmica, ela não só aquela geração que ouviu a palavra, que foi transformada pela palavra, mas também teve naquela geração de Cristo Jesus pessoas que rejeitaram a palavra, não aceitaram. Então havia essa percepção, esse entendimento do ódio, da raiva, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, tudo aquilo que eu fazia, que eu tinha praticado com o meu semelhante, com o meu próximo, naquela época, tinha que ter o vingador. Alguém, ou a pessoa, ou alguém da família tinha que vingar. Tanto é que tinha a cidade de refúgio, lá no 5 livro da lei, Deuteronômio, e também lá em Número e Deuteronômio, vem dizendo isso. A cidade de refúgio era a cidade para que quando você se você fizesse algum mal, mesmo que involuntário, mesmo que fosse culposo, você não tinha intenção de machucar, de agredir. Exemplo, como diz lá o texto, se você vai numa floresta, chega lá, quer derrubar uma árvore, e o machado solta do cabo e atinge a cabeça do seu companheiro, então você tinha que ficar nessa cidade de refúgio até que fosse julgada a situação, até que o seu sangue não fosse derramado. Por quê? Porque você era inocente, mas se a pessoa era culpada, então tinha o direito do vingador ir lá e vingar o sangue, mesmo que ele fosse para lá. O juiz da cidade, o sacerdote da cidade de refúgio, tinha que tirar você de lá para que o vingador fizesse a sua vingança.
Então havia um alimentar da vingança, e Cristo, quando ele coloca, ele prega, ele ensina sobre a vingança, ele mostra a dimensão do que era a graça de Deus. No Velho Testamento, ele reinterpreta no Novo Testamento. Cristo não aboliu, mas ele pagou. Ele não aboliu, mas ele se fez. Ele recebeu a vingança, a culpa do nosso pecado. Então, dentro desse contexto, nós entendemos, meus queridos, que o primeiro ponto aqui, eu vou ler para vocês aqui, depois vou ler lá em Colossenses e vou ler em Romanos, quando Paulo traz luz ainda mais, coloca mais entendimento, mais compreensão nesse texto aqui, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos humanos, porque os fariseus, eles eram assim, olho por olho, dente por dente. Você fez, você paga. Então o código de Hammurabi diz isso aí mesmo. Se você vai construir uma casa, chega lá, você é o construtor, e a casa que você construiu caiu em cima, uma pessoa contrata você constrói uma casa, mas essa casa caiu, lá desabou lá o teto e matou a pessoa, matou um filho do dono lá, que pediu para você construir a casa. Aí, da mesma forma, no código de Hammurabi, o seu filho iria morrer, porque o filho daquele homem que pediu para você construir a casa, você construiu a casa, mas a casa desabou, então o seu filho iria pagar da mesma forma. Então Cristo vem nos dando uma visão, uma direção, e sobre a questão do inimigo, aquela pessoa, aquele evento que eu guardo mágoa, que eu tenho uma ira, tenho uma coisa contra ele me fez o mal, então você fica alimentando, você quer que ele pague o que ele fez contra você. E Cristo nos traz como ele é o enviado de Deus, o Cristo, o Messias prometido, nele, e ele vem encarnando toda a verdade e a vontade do Pai. Ele não reencarna, ele encarna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele traz, ele e o Pai somos um. Mas a nossa no Velho Testamento foi a lei de Moisés, mas Cristo, ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Moisés. Então ele é a palavra revelada. Cristo é o Verbo que se fez carne. Então, cheio de graça. Cristo está desautorizando Moisés? Não. Cristo está entrando contra a lei de Moisés? Não, de jeito nenhum. Mas Cristo está trazendo luz e entendimento ao que fora dito por Moisés. Por quê? Por causa da dureza de coração, por causa da maldade do homem. Nós somos mal. Se alguém nos faz mal, mesmo sabendo que isso é pecado, mas muitas vezes, muitos crentes imaturos, muitos crentes que não entenderam o amor e o perdão de Cristo por você, por nós, quer vingança. E a maneira de vingar muitas vezes é ignorando, é criticando, é atacando, é planejando mal, ou batendo palma para o mal que aconteceu com aquela pessoa que te fez o mal. Falar bem feito. E é antibíblico, e esse não é o papel, e essa não é a vontade de Deus. Se nós devemos orar por aquele que nos fazem mal, devemos orar por aquele que nos persegue. E o texto vai dizer aqui, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. O que é não resistir ao perverso? Não provoque o perverso, não incite o perverso, não desafie o perverso. Mas como não desafiar o perverso que faz o mal, que atenta? A Bíblia está dizendo, não é que você não deva procurar justiça, não é que você não deva se alegrar com a justiça, não é que o mal não precisa ser transformado, corrigido, punido. Não é isso que está dizendo. É quando eu voluntariamente vou lá provocar as autoridades, eu vou lá provocar sem conhecimento, sem causa, sem a verdade explícita. Eu vou lá fazer o que? Acusações sem fundamento. Eu vou fazer acusações, eu vou provocar pelo que eu ouvi dizer, até mesmo quando eu sou lançado injustamente no cárcere, até mesmo quando eu sou condenado injustamente, eu devo procurar justiça? Devo, mas isso não deve ser um fim em si mesmo. Eu devo procurar justiça
porque para a glória de Deus, e entregar nas mãos dele, e pedir a ele, mesmo que eu sofra agravo, mesmo que eu entre na justiça, querendo justiça do mal, da injustiça que me foi feita, mas aí a justiça não foi feita, a justiça foi feita, o que eu devo fazer? Entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos de Deus. Deus é soberano, é poderoso para mudar, para reverter, para transformar o mal em bem, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, o texto me exorta: vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. É bíblico. Muitas vezes nós queremos revidar. Alguém vem, nos agride, nos ataca, nós queremos revidar e partir para cima, até matar as pessoas. No coração, não. Se uma pessoa chega para roubar os seus bens, é claro que você vai se guardar, vai se proteger o tanto que você puder, mas chega um momento que não dá. Quantos cristãos são assaltados? Quantos irmãos já foram assaltados, já perderam o seu celular, perderam o seu carro, o seu bem no assalto? Eu vou agora enfrentar? Não. Ele leva, depois eu vou na delegacia e faço um BO, um boletim de ocorrência, e pronto, espero, deixa nas mãos de Deus. Então, querido, muitas vezes nós queremos vingança. Aí a pessoa: não, vamos falar com o meu amigo que é polícia, eu vou falar com o meu amigo, vou pegar esse cara, eu vou fazer, eu vou matar, eu vou dar uma surra nele. Não, querido, isso não é o nosso papel. Esse não é. Se alguém ferir na face direita, ofereça também outra. Fuja do momento de tensão, fuja da contenda. Muitas vezes, numa briga de trânsito, você se exalta, você quer puxar uma arma, e você, que pode ser até um agente de segurança, aí você quer intimidar, você quer enfrentar, você quer partir para cima, pega lá o seu chave de roda, você quer brigar, quer xingar a pessoa. Não, o cristão desiste dessas práticas e dessa atitude. Isso não representa, isso não manifesta a glória de Deus. A ira do homem não manifesta a glória de Deus, a justiça de Deus. Então, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, desde que ele leve também a capa, deixe, queridos. É preciso perder para ganhar, porque Deus é o justo juiz, Ele que irá nos vingar. Então, se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E isso que nós podemos ver na vida do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele era um tipo de um administrador no governo de Nabucodonosor. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e as autoridades estavam maquinando fazer coisas erradas contra Daniel, porque o espírito de excelência da parte de Deus era sobre ele, e onde Daniel colocava as mãos, Deus o abençoava, e isso gerou inveja, a ponto dos seus adversários maquinarem o mal contra ele, e falaram com Dario, Dario, você tem alguém aqui que ele ora ao seu Deus 3 vezes ao dia, e baixou-se um decreto que durante 30 dias ninguém não poderia buscá-lo, nem adorar, e nem fazer qualquer tipo de manifestação cultica a Deus, de culto a Deus. Então, estava lá, porque ele sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí pegaram Daniel no seu Deus. Mas aonde eles foram pegar Daniel? Na força de Daniel, a fraqueza de Daniel, mas era a força de Daniel. Então, Daniel tinha um espírito humilde, quebrantado, ele tinha uma vida de comunhão, tinha uma vida disciplinada de oração e de comunhão com Deus, pela meditação na palavra. E aí Daniel foi denunciado, e Daniel foi lançado na cova dos leões, e no dia seguinte, os leões não atacaram Daniel, mas aqueles que tentaram mal contra Daniel foi lançado, porque Daniel não usou de vingança, o próprio rei usou. Muitas vezes você quer se vingar, entrega nas mãos de Deus, porque Deus é o justo juiz. E aqui fala, querido, vá com ele, dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Muitas vezes você pode, mas você sabe que aquela pessoa muitas vezes tem de caráter duvidoso, aquela pessoa, o irmão em Cristo, não tem como lhe pagar, ou vai lhe pagar do jeito que ela pode, e você que pode, muitas vezes nega.
de ajudar uma pessoa, um irmão em Cristo, principalmente irmão em Cristo, simplesmente porque você tem dinheiro, você tem condições, mas não ajudar ele é um mal pagador. Você não pode agir assim. É melhor você se aproximar, ajudar aquele irmão, ver do que ele precisa, talvez nem emprestar dinheiro, mas fazer uma compra para ele. Talvez nem emprestar dinheiro, mas pagar uma luz, uma água para ele. Você nem emprestar dinheiro, mas você botar combustível no carro dele, não dá dinheiro na mão dele, vou colocar combustível, você levar a sua mãe ao médico. Você pode fazer isso. Se sabe que aquela pessoa agora emprestar dinheiro, sabendo que aquela pessoa não tem como pagar, você vai estar criando ainda mais uma situação de embaraço na vida. Chama aquele irmão, chama o presbítero da igreja, chama o pastor, chama a liderança e vamos tratar aquela situação. Mas que você não pode deixar de socorrer aquela pessoa que ele pede, irmão em Cristo, mesmo que ele tiver um caráter duvidoso nessa área financeira, ou uma pessoa desorganizada, uma pessoa que tem muita dificuldade. Você não deve virar as costas para esse irmão, deve ajudá-lo, ok, queridos? E fazer disso que vem de quem lhe pedir. Não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Então o texto fala, o texto te ensina, e aqui até no versículo 37 diz assim: seja o seu sim, sim, não, ou o seu não, o que passar disso vem do maligno. Então isso é um desdobramento para cair nesse texto que nós estamos estudando. Então agora, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo. Você ouviu o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Se a nossa justiça não ultrapassar dos escribas e fariseus, queridos, os fariseus, os escribas da época de Jesus era assim: amava o seu próximo, mas odiava o seu inimigo. Eles tinham esse princípio, essa tônica. Eles odiavam os gentios. Os gentios eram o inimigo. Eles odiavam. Mas o texto vai dizer: ame o seu próximo. Eu posso chamar o presbítero André, nos damos bem, conhecemos há 15 anos, o presbítero Júnior, o presbítero César, as pessoas que estão comigo, do meu círculo de amizade, mas existem pessoas que falam mal de mim, me criticam, me agridem, me atacam, expõem minhas fraquezas, atacam as minhas limitações, e muitas vezes eu quero odiá-las, eu quero mal para elas, eu quero enfrentá-las, e eu quero destruí-las, porque me fez mal. Ouvir o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, não resista ao pecado, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos, ore por aqueles que os perseguem. Querido, muitas vezes, eu, pastor Osvaldo, já transformei pessoas que resistiam a mim, pessoas que tinham problema comigo, e eu já transformei essas pessoas em amigas. Hoje são pessoas que nos damos bem, oramos juntos, conversamos, sempre temos hábitos de estar conversando na semana, e pessoas que oraram por mim, que eu tinha resistência, que eu tinha muita resistência, mas oraram por mim, e com o passar do tempo, o próprio Deus restaurou isso, nos reaproximou. Então, querido, nós podemos ver isso, mas eu vos digo, não resista ao pecado, mas eu vos digo, odeie o seu inimigo, mas eu lhe digo, ame os seus inimigos, ore por aquele que vos persegue. Aí o ministério da oração, o ministério da intercessão. A oração é você descansar e colocar nas mãos de Deus, orar. Essa é uma responsabilidade. Você tem orado por pessoas que você não gosta? Você tem orado por pessoas que você tem dificuldade de relacionamento? Você tem orado por pessoas que já te fez mal? Você tem orado por essas pessoas que quase já te destruiu? Qual tem sido a sua atitude? Queridos, eu consigo viver isso aqui só em Cristo. Eu consigo viver isso aqui quando eu olho para Cristo, eu vejo a minha miséria espiritual, eu vejo as minhas fraquezas e vejo o meu pecado. Porque se Deus me perdoou, antes eu era inimigo da cruz de Cristo, antes eu era inimigo e vivia em rebelião contra Deus, mas Cristo me perdoou, Deus me perdoou em Cristo Jesus, me redimiu, me transformou, e agora eu sou amigo de Deus. Deus me fez de amigo dele, não porque eu mereço, mas no sacrifício de Cristo.
e eu também devo orar por aquele que nos persegue. Ah, pastor, e Satanás? Satanás é o nosso arqui-inimigo, inimigo de Deus. Eu não estou falando nesse entendimento, estou falando de pessoas, seres humanos, não de seres espirituais. Estou falando de seres humanos. Porém, vocês venham, aqui o texto vai dizer ainda mais, mas ame os seus inimigos, ore por aqueles que nos perseguem, para que vocês venham ver seus filhos, para que vocês venham ser filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os ama, que recompensará? Se vocês receberão, até os publicanos fazem isso, e se saltam na pena os seus irmãos, que estão fazendo demais. O que fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque as pessoas falam mal de Deus, as pessoas atacam a glória e a palavra de Deus, as pessoas têm rejeitado a Deus, as pessoas têm perseguido a igreja de Deus. Deus poderia de uma só vez eliminá-las, Ele é soberano, Ele é poderoso, mas não. Deus é paciente, Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, porque Deus o seu juízo e a sua ira ainda não foi derramado, como será derramado um dia do juízo, mas Deus está retendo até o tempo já determinado por Ele, para manifestar. Até então, o sol nasce sobre os bons e os maus, a chuva cai sobre os bons e os maus. Deus dá boas dádivas às pessoas que nada tem a ver com Ele, que o rejeita e que o ataca. Deus é bom, Deus tem abençoado, tem dado saúde, Deus tem dado prosperidade para essas pessoas. Essa é a bênção comum, né? Nós estamos estudando os decretos de Deus, a bênção, mas Deus é bom, mas as pessoas têm rejeitado e têm crido que Deus nem existe, que o sol e a lua é algo do acaso, de uma explosão cósmica. Mas eu quero falar para você que essas pessoas estão enganadas, essas pessoas estão erradas, equivocadas, porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus tem sido vista nesse mundo de ponta a ponta desse planeta. Deus tem colocado a sua mão, freado o mal, para que os homens tenham ainda condições de viver melhor. Até mesmo nos países, nas nações mais pobres, mais difíceis de se viver, Deus tem tido misericórdia ali também. A mão de Deus está ali ajudando, mas o egoísmo é tanto que as pessoas mais ricas, as nações mais ricas, muitas vezes não têm ajudado os mais pobres, não têm um olhar para aquela situação. Então, muitas vezes eu falo lá das nações das pessoas, mas às vezes tem pessoas do meu lado, pessoas dentro da minha igreja, e eu com tanto recurso, com tantas condições, eu só vejo a mim, não vejo o outro. A Bíblia fala que isso é pecado. Então, queridos, eu devo ter entendimento. Se vocês amaram o que vos amam, que recompensar? Que recompensar se eu amar o que me ama? Louvo a Deus por isso, mas eu tenho que amar, fazer o bem, o que depender de mim, ter paz e viver em paz com aqueles que têm me feito mal. A Bíblia diz, até os ímpios, os publicanos, os gentios fazem isso. Fazem isso. Os publicanos, os gentios, os ímpios deste mundo, as pessoas que falam de Deus, mas não vivem, não estão nem aí para a palavra dele, rejeitam a palavra dele, a verdade dele, ataca a igreja dele, falam mal, destrói, blasfemam contra Deus. Mesmo assim, a chuva vem na casa do ímpio e na casa do que teme a ele, que teme a Deus. O sol bate na varanda da pessoa que agride e ataca a glória de Deus, mas também sobre a varanda daqueles que temem ao Senhor. Deus é bom, Deus é bom, e Deus é misericordioso. E a Bíblia fala para que eu imite a Deus. É claro que Deus é um ser perfeito, puro, puríssimo, santo, santíssimo. É onipotente, onisciente, onipresente. Quando Jesus fala para que eu seja filho de Deus, é verdade. Só aquele que nasceu da água e do Espírito, só aquele que nasceu do Espírito Santo,
ele vai ter a bondade de Deus derramada no seu coração pelo Espírito Santo. Então, querido, que a palavra de Deus cresça na sua vida. Leia esse texto, peça a Deus força para que você ame o seu inimigo, aquela pessoa que tem falado mal. Me ajuda a perdoá-la, Senhor, me ajuda a mudar a minha vida. Eu quero ser um crente, um filho do Senhor diferente, para a glória do teu nome. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.